Oi, tudo bem? Professor Marcelo aqui. Hoje daremos continuidade ao assunto reações de eliminação, onde a gente vai propor uma introdução básica sobre essas reações e logo em seguida pontuaremos a respeito de todas as reações de eliminação. Então, segue o próximo slide e vamos para cima do assunto. Então, vamos lá dar continuidade ao nosso assunto. A gente tem aqui um pequeno sumário, né, onde a gente vai expressar o que vai ser trabalhado na aula de hoje. Então, a gente vai ter uma pequena introdução sobre o assunto que é reações de eliminação. E aí a gente vem com o tópico eliminação de átomos ou grupos vizinhos. E dentro desse tópico a gente tem os subtópicos, que é 1.1, eliminação de hidrogênio, 1.2, eliminação de halogênios, 1.3, eliminação de halogenidretos e 1.4, eliminação de água. E aí a gente vem com o tópico eliminação múltiplas. E a gente vem com o tópico 3, eliminação de átomos ou grupos afastados. Então, seguindo o nosso conteúdo, a gente tem a introdução, que fala que as reações de eliminação são reações orgânicas em que ocorre a eliminação de átomos ou grupo de átomos de moléculas, em um processo inverso à reação de adição. As principais reações desse tipo são constituídas pela perda de dois átomos ou grupos adjacentes, formando assim uma dupla ligação. Prosseguindo o assunto sobre reações de eliminação, a gente tem um pequeno enfoque do autor sobre o que são reações de eliminação, onde ele fala que as reações de eliminação são aquelas nas quais alguns átomos ou grupo de átomos são eliminados da molécula orgânica. Na reação abaixo, a gente pode observar que os átomos de cloro são eliminados e logo em seguida há a formação da dupla ligação. Vocês podem observar isso no slide. Logo após a nossa pequena introdução, a gente parte para o nosso primeiro tópico, que se trata da eliminação de átomos ou grupos vizinhos. E a gente vem com o primeiro subtópico, eliminação de hidrogênio, desidrogenação. Nesse tipo de reações, ocorre a eliminação de dois átomos de hidrogênio, H. Ao contrário da hidrogenação, que a gente pode perceber que é a adição de hidrogênio, né, na reação. Através da eliminação de hidrogênio, é possível converter gorduras saturadas em gorduras insaturadas, alcoóis em cetonas ou aldeídos, isso por meio de oxidação, alcanos em alcenos e aminas em nitrinas. Esse tipo de reação ela é muito útil em diversos ramos da indústria. Você pode notar que aqui a gente tem uma reação onde há eliminação de dois átomos de hidrogênio, logo após a gente vê a formação da dupla ligação, isso seguindo o contexto de eliminação de redução. Agora a gente passa para o subtópico 1.2, eliminação de halogênios, dehalogenação. Vamos falar assim que halogênios são todos eletronegativos, é claro, por isso sua eliminação é facilitada pela ação de eletropositivos. Um exemplo de eliminação de halogênio é a reação do brometo de etileno, eletronegativo, com o zinco, eletropositivo, que é catalisado por um álcool e produz um alceno. Você pode ver aí nessa imagem que a gente tem a reação de brometo de etileno, eletronegativo, com o zinco, eletropositivo. Como eu já falei, a reação de eliminação de halogênios só ocorre quando há um halogênio eletronegativo e um eletropositivo. Ainda no tópico 1, que é a eliminação de átomos ou grupos vizinhos, a gente tem o subtópico 1.3, eliminação de halogenidretos, onde a gente vai tratar das eliminações de átomos nas reações que contêm o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodrídrico. As reações de
halogenação seguem a regra de Zaitsev, que diz que carbonos menos hidrogenados tendem a perder hidrogênio com mais facilidade. Na reação abaixo, por exemplo, existem duas possibilidades de eliminação. Observe que nesta reação, a eliminação ocorre por meio de ação de hidróxido de potássio, KOH, em solução alcoólica. O ácido bromídrico é facilmente eliminado da molécula através do hidróxido de potássio, que é uma base. Então, a gente percebe que um ácido é facilmente eliminado por meio de uma base. E por fim, no tópico eliminação de átomos ou grupos vizinhos, a gente tem o subtópico 1.4, que é a eliminação de água ou desidratação. A eliminação de água ou desidratação ocorre em uma ou mais moléculas de água, H2O. Os alcoóis, por exemplo, podem sofrer desidratação. Esse processo pode ocorrer de duas formas. E aí a gente tem a forma de desidratação intramolecular, quando a reação se dá na própria molécula de álcool, ou a desidratação intermolecular, quando a reação acontece entre duas moléculas de álcool. Os alcoóis primários tendem a sofrer desidratação intermolecular, produzindo éteres, enquanto os alcoóis secundários e terciários costumam desidratar-se de forma intramolecular, formando seus alcenos correspondentes. Os ácidos carboxilas, é bom lembrar, também podem sofrer eliminação de água, dando origem ao anedrito do ácido correspondente. Um exemplo é a desidratação do ácido acético, que forma o anedrito acético, substância que é muito utilizada nas sínteses orgânicas. Passando para o tópico 2, temos eliminações múltiplas. O que seriam as eliminações múltiplas? Podemos dizer que as eliminações múltiplas é quando a reação de eliminação ocorre duas vezes na mesma molécula. Então, a gente vai ter duas eliminações na mesma molécula. Isso formando duas duplas ligações ou uma tripla ligação. Você vê que nas outras reações de eliminação, no final só forma uma dupla ligação. No caso das eliminações múltiplas, são formadas duas duplas ligações ou uma tripla ligação. A gente vê que nessa primeira reação, que é o primeiro exemplo, a gente tem uma eliminação de duas moléculas de ácido bromídrico, e no final da reação há uma formação de uma ligação tripla. A gente vê no segundo exemplo que há a eliminação de duas moléculas de água e há uma formação de duas ligações duplas. Isso porque a reação é uma desidratação, por isso há a eliminação de duas moléculas de água. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o tópico 3, que trata-se da eliminação de átomos ou grupos afastados. Então, o que acontece aqui na eliminação de átomos ou grupos afastados? Nas reações citadas anteriormente, que a gente falou todo esse percurso sobre reações de desidratação, reações múltiplas e etc., a gente vê que há eliminação de átomos ou grupos vizinhos. Então, a galera tá tudo pertinho ali, se eliminando, entendeu? E aí a gente vê que há eliminação entre os vizinhos. Na reação de átomos ou grupos afastados, a gente vai ver que há a eliminação, já diz, o próprio nome diz, em grupos afastados. Então, porém, a reação de eliminação também pode ocorrer se os átomos ou grupos estiverem afastados um dos outros da cadeia carbono. Então, a gente vê que na eliminação de átomos ou grupos afastados, essa eliminação também pode ocorrer afastado da cadeia carbônica, o que dá origem a um composto cíclico. Aí a gente observa que, nesse exemplo, que a gente tem aqui um composto cíclico, em toda essa cadeia. Então, a aula de hoje foi isso. Muito obrigado pela atenção.
Na próxima aula voltaremos com a continuação do assunto. Muito obrigado. Tchau, obrigado!